Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. Consciente de que a história e o jornalismo constituem uma recusa ao ponto final, esta série pretende ser uma convocação para o interminável exercício de lembrar. Cada um dos 7.665 dias que compõem os 21 anos de chumbo oferece algo penoso a ser lembrado. O culto da efeméride, além de enganoso, é simplista e a história, por definição, é complexa, sutil. Ao limitar os 21 anos de terror às rememorações do golpe, produziram-se lacunas e lapsos. Ficaram de fora os elementos capazes de matizar os personagens e uma tragédia, para ser sentida, não pode basear-se em toscos estereótipos. A alguns protagonistas não foi oferecido o benefício dos tons do cinza. Jango, por exemplo, chorou convulsivamente quando alguns companheiros, aos berros em Porto Alegre, o acusaram de covarde antes de embarcar para o exílio. A coragem de evitar a guerra não é covardia. O general Golbery, a quem coube a tarefa de preparar o clima psicológico para outro golpe que se pretendia incruento, foi também o artífice do processo de distensão que pretendia ser incruento, mas acabou por exacerbar a insanidade dos órgãos da repressão. Costa e Silva, o general que converteu a quartelada em ditadura, tentou reverter o AI-5 que ele próprio havia proclamado. Morreu antes. Os tenentes que, a partir de 1922, amotinaram-se para acabar com as injustiças sociais e os latifúndios, transformaram-se em fiadores das crueldades cometidas por seus herdeiros. O arbítrio e a tirania numa sociedade que se acreditava e ainda se acredita como cordial e tolerante, exige reencontros, como este, sem paixão, com humanidade. É a única saída para nos livrarmos da diabólica obsessão pelo uso da força e pelo poder absoluto. O AI-5 realmente matou a esperança de muita gente e muita gente mudou de ideia por causa do AI-5. A imprensa brasileira divulgou não só acriticamente a palavra da ditadura, a imprensa chancelou as iniciativas da ditadura. A censura se interiorizando, os jornais perceberam que, muito claramente, que aquela ditadura militar, que antes parecia apenas uma coisa que ia atingir os comunistas, acabava atingindo a todas as pessoas. O Correio da Manhã, que fora protagonista na queda de Jango, logo se converte em principal crítico do regime militar. O jornal revela a série de prisões em massa comandadas pelos militares e as perseguições políticas. O Correio se torna a voz de inúmeras famílias que protestam contra detenções infundadas. Na contramão da grande imprensa, diz que o afastamento de João Goulart não justifica um regime de exceção. O time de colunistas não se intimida. Carlos Heitor Coni, um dos mais contundentes reais.
Eu entrei na base da porrada. Eu estava realmente na grossura. Adotei o tom panfletário porque era igual eu tinha... Porque é defender liberdade, entendeu? Acusar o Castelo Branco disso, daquilo outro, criticar os militares, as torturas. A repercussão negativa de uma das crônicas de Coni instala uma crise na redação que leva à demissão de Antônio Calado, redator-chefe do jornal. E começava assim, né? A partir do presente decreto, os Estados Unidos do Brasil passam a ser Brasil dos Estados Unidos. E aí foi evidente que eles cancelaram. No dia seguinte, Calado me chamou e disse: olha, vai quer falar com você. Aí o Neymar disse: olha, eu dei toda a liberdade a você, mas agora não dá, você tem que mostrar teus artigos, tuas crônicas para o Calado. Eu disse: não tem problema, Calado é meu amigo. Mas quando eu saí da Ariomar, esbarrei com o Calado. O Calado me mostrou a carta dele: estou pedindo demissão. Ele disse: solidariedade a mim? Ele disse: não, a causa. Joel Silveira desafia o governo e publica uma série de reportagens bombásticas. A mais contundente aborda a prisão do governador do Sergipe, Seixas Dória, e é baseada nos originais do diário do político deposto. O Correio banca a publicação do diário em forma de livro. Desafiando o aviso do governador Magalhães Pinto, a direção do jornal decide lançar a obra também em Minas Gerais. A sucursal é cercada por soldados. Joel Silveira conta que a equipe saiu da redação mineira sob pesado protesto popular. Em novembro de 65, um grupo de 8 intelectuais encabeçado por Antônio Calado organiza um protesto em frente à reunião extraordinária da OEA, presidida por Castelo Branco. Além dos jornalistas Coni e Márcio Moreira Alves, o grupo conta com os cineastas Glauber Rocha, Joaquim Pedro de Andrade, o poeta Tiago de Mello, o teatrólogo Flávio Rangel e o embaixador Jaime de Azevedo Rodrigues. Todos foram presos. Calado ficou muito irritado, a palavra é essa, ele sempre comentava assim, com a ideia de que o Castelo Branco mandasse dizer à OEA que o Brasil estava em plena democracia. O Castelo Branco desceu do carro dele, aí aquela porção de homens engravatados abriram faixas e começaram a gritar: abaixa a ditadura, abaixa a ditadura, vai gritando furiosos. E ninguém entendeu nada. Só que no momento que o Castelo Branco entrou na porta do hotel, a polícia chegou lá com a maior violência, torcendo o braço das pessoas, dando soco no estômago. Nós era um grupo chamado Os Oito do Glória. Né? Quem deu o título foi o Drummond. Então nós ficamos sabendo que estávamos presos e que o Juraci Magalhães estava preparando um decreto para mandar a gente para Fernando de Noronha. Aí eu me senti, aí foi chato, né? Disse: poxa, tem tanta coisa para fazer, família, crianças pequenas. Eu fiquei muito chateado, mas o que eu ia fazer? Eu ia pedir arrego. Tivemos uma boa cobertura da imprensa, não dúvida nenhuma. A imprensa toda, só o Globo mesmo é que chamou de cafajestes, entendeu? Gustavo Cossão falou: nenhum deles é jornalista, são freelancers. Quando eu fui depor no Ministério da Guerra, com o Costa Silva, que me recebeu muito bem, me recebeu com muita gentileza, não apareceu um jornalista, não teve nenhuma cobertura, nenhuma. Fui expulso da ABI e do Sindicato de Jornalistas. A onda dos anos dourados iniciada no mandato de JK não foi detida pela eleição de Jânio Quadros, nem pela crise da sua renúncia. Além da arquitetura e das artes plásticas dinamizadas pela criação de Brasília, a música popular, o cinema e o teatro ganharam extraordinária ressonância. A
partir da posse de Jango, a produção cultural assumiu forte entonação política que o golpe e a censura só estimularam. O golpe fecha o CPC, está compreendendo? E nós, do CPC, criamos o Grupo Opinião, porque nós não tínhamos mais alternativa. O Opinião era o título do disco da Nara Leão, que foi lançado pouco antes do golpe. Esse era em que ela cantava a música do Zequete, Eu Não Mudo de Opinião. O Grupo Opinião, ele foi, de fato, o centro de resistência contra a ditadura. Primeiro, o Show Opinião estreou no dia 11 de novembro de 64. É a primeira manifestação contra o regime. As casas enchiam com um mês de antecedência. Os espetáculos eram todos mais leves e levando em conta, sobretudo, a qualidade do espetáculo. Antes, no CPC, o que importava era a política. O espetáculo era ruim, o que importava era a pregação política. Nós aprendemos que isso estava errado. Quando você faz teatro, você tem que fazer bom teatro. Aí eu fui para a TV Rio. Fiz uma novela chamada Comédia Carioca, que foi ao ar durante mais de um mês. Foram 27 capítulos. Mas aí o Borges, secretário de Segurança do Lacerda, mandou tirar, dizendo se as coisas estão estranhas no Brasil. O grande trunfo da TV Rio era o direito de nascer. Estava estourando, bombando, tudo isso e tal. E o Borges mandou dizer o seguinte: olha, o direito de nascer não podia ser passado desse horário. Se vocês mantêm a novela do Boni, nós vamos suspender o direito de nascer. Aí foi o pavor, né? Não pode fazer isso. Eu também, sabendo disso, pedi demissão. Exilado primeiro no Uruguai e depois na Argentina, Jango foi esquecido pela imprensa. A revista Realidade foi exceção. Raros foram os jornais que procuraram o ex-presidente. O cientista político Muniz Bandeira foi ao seu encontro repetidas vezes. Não encontrei, assim, muita diferença, não encontrei. Ele era um homem muito reservado. Ele não se revelava muito. Ele conversava com a gente muito de cabeça baixa, com a perna estendida e cabeça baixa. Ele não se revelava muito. Não era como Brizola. E Jango era um homem corajoso, não era covarde. Não se iludam com isso. Se ele fosse fraco, ele não teria caído. Ele teria cedido às pressões todas, inclusive do CRUA, que condicionou o apoio a que ele fechasse os sindicatos, prendesse os comunistas, demitisse. Ele disse: olha, eu não abandono meus amigos, você então que fica com os seus.